Canetinha Super Soft Tons de Pele. Se você quer saber se esse material é bom e se vale a pena estar adquirindo ele, fica até o final do vídeo que eu vou estar passando muita informação bacana a respeito desse material aqui. Eu adquiri ele recentemente e eu vou estar testando aqui, fazendo um unboxing, passando minhas primeiras impressões. Vou estar testando ele para ver se vale a pena estar usando ele, se ele tem um desempenho bom no papel e no desenho. Então é isso, mas antes de começar o vídeo eu peço muito que você deixe o like e se inscreva para estar acompanhando mais conteúdos de arte relacionados a material, a speed de desenho, a dicas. No meu canal você vai estar encontrando tudo sobre isso, então deixa o like aí e bora pro vídeo. Bom, essa aqui é a caixinha, ela vem com 6 tons de pele, né? Todos eles são com a ponta brush, como vocês estão vendo aqui em cima, e tem esses 6 tons aqui, ó. Vai de um tom bem clarinho até um tom mais escuro, tem um tom mais avermelhado aqui também, bem bacana. É uma variedade boa para você estar trabalhando com diversos tipos de pele, né? Eu vou estar abrindo ele aqui, eu ainda não abri esse material, deixei para abrir junto com vocês. Caraca, eu acabei rasgando a caixa abrindo. Puxa, aí não. Nossa, essa foi difícil de abrir. Mas enfim, o importante é que eu consegui estar tirando aqui os 6 tons de pele, né? Tem a caixinha aqui. Danificou aqui um pouquinho as informações, mas depois eu entro nesse assunto. Vem um papelzinho preto aqui. Não sei, né? Por ele ser super soft, como diz aqui, às vezes ele pega em outras folhas também, né? Porque essa é a pegada do lápis super soft. Ele não pega só na folha branca, ele pega também em folha preta, folha de diversas outras cores. Então essa é uma vantagem de você usar super soft. Então fiquei curioso se esse marcador aqui vai estar pegando em outro tipo de folha também. A gente pode estar fazendo um teste agora mesmo. Vou estar pegando um tom um pouco mais escuro. Vocês podem estar vendo que a ponta dele é bem fininha. Então para você fazer uma variação de traço é muito bacana. Você está usando um marcador com a ponta assim. E eu vou estar basicamente testando aqui a primeira vez, né? Tom bem escuro. E eu percebo que você consegue estar trabalhando a tonalidade um pouco mais clara. E se você for pressionando, você consegue trabalhar com um tom um pouco mais escuro. Deixa eu ver se... Eu não sei se esse tom aqui em si vai pegar, porque ele é meio escuro, né? Às vezes se pegar também não dá um contraste muito bacana. Aparentemente não. Deixa eu estar mostrando aqui. Ficou só a marca aqui da tinta, mas não sei se é do marcador em si. Deixa eu estar testando um tom um pouco mais claro. E olhando aqui eu não consigo ver nenhuma nomenclatura. Tem um E2, bem pequenininho aqui. E2, porém está presente em todos. E2. Então não é tipo assim o lápis super soft, que tem a marcação com a numeração referente à cor, sabe? Esse aqui não tem, você vai ter que se guiar mesmo pela tonalidade em si. Deixa eu estar testando aqui do lado. É um tom bem mais clarinho. Deixa eu estar vendo se pega aqui na folha preta também, né? E não pega em folha preta. Por ele ser super soft, eu acabei me enganando, mas não pega. Ficou só uma marca aqui do marcador, então folha preta não funciona. Eu até pensei que ia funcionar por eles ter mandado uma folhinha preta, mas não. Então eu vou estar descartando ela aqui e focar só na folha branca. Vou estar testando as cores aqui em ordem, igual tá na caixinha, começando de um tom mais claro para um tom mais escuro, até pra gente estar vendo a passagem de cor. Ele é bem macio de você estar trabalhando. Eu ouvi reclamações que ele fica muito marcado na hora que você pinta com ele. Eu não percebi isso aqui agora no desenho, até porque eu tô passando bem pouquinho. Às vezes, se você for estar colorindo uma área maior, pode estar tendo esse problema. Até aqui na caixinha em si, ó, você pode ver que é um pouco marcado. Não sei se já é um spoiler do jeito que vai ficar, ou se é só você tá trabalhando com ele melhor. Porque se você passar mais rápido, realmente fica. Mas se você voltar com ele, aí você consegue uma pintura mais homogênea. Deixa eu estar testando esse aqui. Bem forte, ele é muito bacana de estar usando. Lembrando que eu estou usando uma folha com uma gramatura maior. Ela tem uma gramatura de 180. Se você for estar usando uma folha com a gramatura menor, por ser marcador, ele provavelmente é a base de álcool. Então você pode estar danificando a sua folha. Qualquer tipo de material que você for estar usando com uma folha menor, não é bom que ele umedeça a folha. Tanto tinta, aquarela, o próprio marcador em si vai estar danificando, então é bom você estar usando uma folha com a gramatura maior. Quanto maior, menos é o risco de você estar danificando a folha e o seu trabalho. Esse tom aqui
Eu pensei que ele fica bem mais alaranjado, mas me lembrou muito um marrom misturado com bordô. Muito bacana, eu pensei que ele fica bem mais alaranjado, sabe? Gostei bastante. Esse aqui parece ser o marrom normal, deixa eu tá vendo? É um marrom misturado com sépia. E esse aqui é aquele tom primeiro que a gente testou, um tom mais escuro, mais puxado com sépia. Olhando o verso aqui, tem algumas informações bem importantes. Por exemplo, a tinta, se ela entrar em contato com roupa, ela lava, porém parede, madeira, folha, ela não vai estar lavando. E parece que a base dela é a água, não é álcool, igual eu tava pensando. Queria estar trabalhando agora também um pouco de mistura, para ver se ela mistura bem, se ela fica muito marcada, porque tem marcador que você não consegue tá trabalhando muito bem essa mescla de cores. Então eu vou estar trabalhando com os tons, mas é parecido entre eles. Então vou estar começando com esse tom mais claro e esse um pouquinho mais escuro, para estar chegando num tom mais, um tom médio. Não sei se eu preciso estar esperando secar. Deixa eu estar testando aqui. Vou esperar secar para ver o resultado de como ficou. E já vou estar aproveitando esse aqui, ó, para estar testando entre esses dois aqui, ó, como que fica. Passei uma camada um pouco mais clara, bem, e agora vou estar testando esse aqui mais escuro aqui também, ó, fazendo uma mescla. Esse tom que é bem mais escuro, não sei se vai dar certo, né? E já vou estar fazendo ele aqui também. É uma ponta muito macia de estar trabalhando, então você consegue estar atingindo uma área bem pequena no desenho, tanto uma área maior. Acho isso muito bacana da ponta brush, diferente de outros marcadores. Esse tom aqui ficou bacana. Deixa eu estar testando aqui mais um aqui também. Chegando aqui nos últimos tons. Sobre a mescla de cores, não achei muito bacana. Tipo assim, eu consegui chegar num tom, mas o tom de cima sobrepôs muito mais. Igual esse aqui que eu misturei um tom claro com esse tom mais médio, eu consegui um tom muito parecido com esse aqui, ó. Esse aqui não sobrepôs quase, não misturou quase nada. Então, às vezes você tá trabalhando uma mescla ou um degradê, às vezes é bom você tá passando um tom mais claro e escurecendo e trabalhando melhor com um lápis de cor. Às vezes você consegue estar chegando no resultado. Vocês podem até ter gostado de alguma cor ou outra, porém não achei muita diferença e não vi necessidade de estar mesclando essas cores. Então, é igual eu falei, se você quer trabalhar com um tom mais puxado com esse aqui, ó, usa ele como base e vem com lápis de cor clareando ou escurecendo ele caso preciso. Feitos os testes no papel, vamos ver como ele se sai em desenho. Já de início eu percebi que ele fica bem marcado se você tentar usar ele de forma mais clara. Nas áreas que eu apliquei mais tinta eu não tive esse problema. Resolvi testar 6 tonalidades em 6 rostos diferentes para ver o desempenho de cada tom separadamente, já que pelos testes que eu fiz não ficou muito bacana mesclar eles. Pode ser que você consiga achar um tom bom mesclando e fazendo uma passagem suave de um tom para o outro, mas por ser o meu primeiro contato com esse material não consegui. Inclusive, caso você já tenha usado esse marcador, deixa aqui algum feedback ou alguma dica. Isso pode estar ajudando tanto a mim quanto a outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pela ponta ZBrush você consegue ter uma boa variedade de traços, seja um traço mais grosso para estar cobrindo uma área maior no desenho, ou um traço mais fino para estar fazendo alguns detalhes minuciosos, ou um desenho pequeno. A tinta também é bem fiel à cor da caneta, mas de todo modo eu recomendo você estar fazendo uma tabelinha com todas as cores e estar se guiando por ela em vez de estar olhando a cor da caneta. Nesse desenho eu usei uma folha com 180 de gramatura e eu não tive problema nenhum com a tinta obstruindo o papel ou causando alguma imperfeição. Além disso eu passei bastante marcador, principalmente nas áreas de sombra, e a tinta não apareceu do outro lado. Geralmente marcadores aparecem no verso quando você colore a frente do desenho, mas com esse marcador eu não tive esse problema. Na verdade não chega a ser um problema, é uma característica da folha ou do marcador que você está usando. E uma dica que eu dou é quando você for fazer line art, você espera secar um pouquinho, porque às vezes você passa um marcador com a tinta fresca ainda, você pode estar borrando, então dá um intervalozinho de tempo entre você tá fazendo a line art e você tá colorindo com os marcadores. Falando em tinta também, outra coisa bacana desse marcador é que mesmo pressionando a ponta dele, mesmo ele estando bem carregado de tinta, ele não vai estar borrando o seu desenho. Com outros marcadores a tinta pode estar espalhando e estragando o seu desenho, mas isso não aconteceu com esse material. Acho que por ser uma ponta brush, ele evita esse tipo de problema, já que às vezes você vai precisar colorir
algum detalhe bem pequeno e tá borrando, vai estar prejudicando demais o seu desenho. Então acho que isso foi pensado na hora de produzir esse material. Outro ponto positivo é que o preço dessa caixinha é muito em conta em relação às outras marcas. Eu pesquisei na internet e encontrei por R$30 mais ou menos, dependendo da loja e de promoções. Inclusive, caso você queira adquirir uma também, eu vou estar deixando aqui um link com preço bem bacana para você estar adquirindo. Comparando com outras marcas e estilos de marcadores, esse tem um ótimo custo-benefício pela qualidade que ele oferece. Eu ganhei esse marcador de presente da minha namorada, muito obrigado, meu amor, de novo. E na minha cidade ele tá custando entre R$35 e R$40. Já na internet eu pesquisei e encontrei por até R$29, então vale a pena você dar uma olhada antes de comprar, procurar alguma promoção, coisa do tipo. Mas de todo modo o preço dele já é muito acessível. Algo que eu não sei dizer sobre esse material é a durabilidade dele, tanto da ponta e a quantidade de tinta que ele vem. Eu não sei se ele vem muita tinta, se você consegue estar fazendo muito desenho com ele, se a ponta vai estar estragando. Pelo pouco que eu usei, a ponta não deu nenhum indício que ela vai estar desgastando, mas eu usei ele pouco. Eu teria que ver ele a longo prazo, caso você já tenha usado ele, deixa aqui nos comentários. Agora, uma coisa que eu tentei usar para contornar o problema da pintura ficar marcada foi estar usando lápis de cor para estar mesclando e deixar a pintura mais homogênea. Eu usei os lápis da Multicolor Tom de Pele, pois as tonalidades pareciam combinar muito, todos os tons presentes na caixinha quanto dos marcadores combinam bastante. Não foi a melhor escolha, já que um lápis mais macio teria sido melhor, eu senti um pouco de dificuldade em usar o lápis rígido, mas mesmo assim eu consegui uma pintura homogênea usando o marcador como base e um lápis mais claro para estar mesclando e deixando mais lisinho. Isso mostra que você combinar materiais pode elevar o nível do seu trabalho. Mas enfim, os lápis da Multicolor são bons, mas eles não combinaram muito com esse tipo de marcador. Acho que um lápis super soft teria dado um resultado melhor, mas novamente eu não tô desmerecendo esse lápis, ele é muito bom. Inclusive eu tenho um review aqui no canal dele, vale muito a pena você estar assistindo para você ver que esse material é muito incrível. Mas recapitulando aqui sobre o material, os lados positivos dele é a cor, que é bem fiel à ponta da caneta, a qualidade do material e da tinta, a variedade de tons presente na caixinha, você consegue estar trabalhando diversos tons de pele só com esses 6 tons, a ponta dele ser brush, que você consegue ter uma variedade no traço, isso ajuda demais, e um preço super acessível, já que o marcador costuma ser bem caro, então esse, pela qualidade e pelo preço, vale muito a pena. Agora os pontos negativos, você tem uma dificuldade na hora de mesclar as tonalidades e a pintura fica um pouco marcada caso você use ele um pouco mais claro. Mesmo assim, um lápis de cor resolve o problema da mesclagem e no geral esse material vale muito a pena. Se você quer um marcador bom e com um ótimo custo-benefício, compra esse que você não vai se arrepender. Só toma cuidado com os pontos negativos citados, mas como eu disse, são poucos e fáceis de contornar. Bom, e é isso. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te ajudando respondendo eles. Clica na tela para ver esse review de outro marcador e dos lápis da Multicolor. E é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, falou!